Uma cidade se põe em chamas como uma criança entre as chamas, sem olhar, antes de desabar. A criança, Shiro Emiya, agora um adolescente e um mago novato, cresceu para ser uma pessoa gentil ajudando a todos sob o teto, sonhando em ser um herói da justiça. Shiro passa por sua rotina matinal junto com Sakura, sua júnior, que vem fazer o café da manhã, e Fujimi Sensei em sua escola, mas também a filha do senhorio, que muitas vezes cai para comer. A TV aplaude os recorrentes vazamentos de gás em toda a cidade, causando vítimas. Na escola, Shiro ajuda em torno da escola com seu amigo Issei e tem um breve encontro com outro aluno, Ren. Voltando às aulas, eles também têm uma pequena briga com o problemático irmão Shinji, de Sakura. Naquela noite, quando ele volta da escola, uma estranha garotinha passa por ele. Você deveria convocar a sua ou sua morte, seus murmúrios, antes de desaparecer atrás de Shiro, deixando-lhe um frasco amargo. Enquanto isso, os relatos de acidentes ao redor da cidade continuam aumentando. Shiro faz lembrar o tempo em que centenas de pessoas morreram no incêndio com ele, o único sobrevivente, salvo e adotado por um mago todo-poderoso, Jirutsugu. Voltando de seu trabalho, ele se sente como se tivesse visto Ren. Na noite seguinte, enquanto limpava o dojo na escola, Shiro testemunha dois homens em um confronto letal. Um deles, Lanza, o vê e persegue, apunhalando-o até a morte. No entanto, Shiro, tendo visões do Ren, acorda ferido, mas vivo, e encontra um colar de pedra vermelha à sua volta. Ele chega em casa apenas para ser atacado novamente por Lanza. Entretanto, enquanto ele entra no depósito tentando escapar, aparece uma mulher, blindada empunhando uma espada invisível, defendendo Shiro. Voltando-se para Shiro, pergunta a ela, "Você é meu mestre?" Antes de sair para combater Lanza e mandá-lo recuar. Enquanto Shiro tenta dar sentido ao evento, a mulher se apresenta como saber, já que é outro adversário ao seu redor e depois se apressa a se retirar. Seguindo-a, Shiro a encontra lutando contra o segundo homem, Arsha. Entretanto, Shiro grita, ordenando-lhe que pare, fazendo com que ela congele involuntariamente. Surpresa, ele não testemunha outra coisa senão Ren ao lado de Arsha. Ren bebe chá como de Shiro junto com ele no saber, chegando a saber que Shiro é um novato sem quase nenhum controle nem mesmo de magia fundamental. Ela lhe explica a situação. Shiro foi escolhido como um dos 7 mestres para lutar na Guerra do Santo Graal, cada um forneceu um servo para ajudar. Assim, saber, um servo de classe forte, é seu. Ela aponta para as marcas em sua mão, os 3 feitiços de comando que ligam a obediência dos servos a eles. Entretanto, Shiro usou um quando gritou por saber para detê-lo. Para ajudá-lo a entender a situação um pouco melhor, Ren decide levar para o supervisor da guerra, Kieri. Ren e Shiro se encontram com Kieri na igreja. Kieri define a guerra como a luta até a morte entre os mestres para alcançar o Santo Graal que deve conceder qualquer desejo. No entanto, Shiro se recusa a derramar sangue. Kieri lhe dá a chance de usar seus feitiços de comando e abandonar ou lutar e vencer para evitar que o Graal caia nas mãos de um possível mestre do mal, derramando mais sangue. Ele lembra Shiro do fogo, fazendo perceber que foi um resultado de um vencedor maligno. Saindo da igreja, Shiro decide lutar e o sacode com o saber. Com tudo explicado, Ren se anuncia como inimigo de Shiro, mas o poupa por enquanto, endividado por ter parado o saber mais cedo. A conversa deles, porém, é interrompida, pois a menina aparece diante deles, com seu colossal servo, Berserka. Ren e Shiro olham com admiração para o maciço Berserka, enquanto Ilia, a menina, o faz fila para atacar. Ele bate na direção deles, neutralizando o ataque de Archer e aterrissando atrás de Shiro. A justiça está prestes a acabar com ele, Saber Zapata e o contra-ataca, mandando-o voar. Ren diz a Shiro para fugir, indo atrás deles. Entretanto, o altruísmo de Shiro não lhe permite, e ele o segue para ajudar Saber. Ren encontra Ilia na floresta, aflito ao descobrir que a menina é muito mais poderosa do que realmente parece. Ela quase mata Ren, porém, Archer interrompe o ataque, dando-lhe uma chance de escapar. Fugindo, Ren choca com o desobediente Shiro e fica irritado quando eles começam a brigar ali mesmo. Saber levou Berserka ao cemitério, e com lugares suficientes para dar cobertura, ela finalmente derruba golpes sobre ele. Ela carrega, quebrando seu escudo e perfura-o. Archer percebe a capacidade de regeneração de Berserka e se prepara para acabar com ele. Assim que ele atira, Shiro aparece, agarrando o Saber e salvando-a quando Berserka sobe em uma explosão. Mas o animal horripilante mais uma vez sobrevive. A habilidade de Archer deixa Ilia impressionada, e ela se retira com Berserka, enquanto Shiro cai, cuspindo sangue do impacto da explosão. Shiro acorda de um sonho estranho, enfaixado, e fica assustado ao ver Ren. Quando ela sai, ele lhe agradece pela ajuda, deixando-a um pouco corada. Shiro entra para encontrar Saber descansando e reservando mana, já que como mestre novato ele está capacitado para fornecê-lo o suficiente. Saber, entretanto tocado, pede a Shiro que se abstenha de salvá-la, revelando que ela também deseja ganhar o Graal. Ela explica as classes dos criados.
Saber, Lanza, Archer, Raider, Castor, Assassin e Berserker, cada um com um nobre fantasma, sua melhor técnica de combate. Nesse momento, Shiro recebe uma ligação de Fujini pedindo Bento no dojo. Shiro e Saber chegam ao dojo, enquanto ele conversa com Sakura e Mitsuzuri. Saber se pergunta na escola e encontra Kuzuki-sensei. Os dois se envolvem em um breve olhar severo antes da chegada de Shiro, pedindo desculpas. Mitsuzuri pede a Shiro para considerar novamente o dojo, antes de sair com Sakura e Fujini. No caminho, ele os informa sobre a estadia de Saber na casa. Ren investiga dentro de um prédio e é atacado por esqueletos de animais, familiar. Acabando com eles, ela encontra as pessoas dentro, desmaiadas pelo gás. Ren e Archer logo percebem que ele não é um acidente, mas o trabalho de outro servo, drenando mana das pessoas para se fortalecer, Castor. No dia seguinte, Shiro vai para a escola, deixando Saber em casa. Ele fica perturbado quando descobre que Mitsuzuri desapareceu do dojo ontem. A última pessoa vista com ela foi Shinji. Enquanto os anúncios da escola tocam pelo terreno, pedindo aos alunos para ficarem seguros, Shiro se depara com Ren. Ela está finalmente decidida a fazer seu ataque. Ren aponta para ele, atacando enquanto ele corre desesperadamente para se salvar. Eles perseguem uns aos outros através das galinhas da escola antes que Shiro ganhe confiança e se prepare para lutar de frente, mas antes que eles possam se enfrentar, um grito os interrompe. Lá fora, eles encontram um professor desmaiado e drenado de mana. De repente, Shiro pressente um ataque em sentido contrário. Uma isca dispara em direção a Ren, onde Shiro a bloqueia, ferindo seu braço e salvando-a. Ele retorna ao bosque e se vê diante de outro criado, Raider. Puxando a isca, Raider o pendura de uma árvore pronta para matar. Entretanto, Ren chega a tempo, salvando-o quando Raider desaparece. Maré de não conseguir manter uma luta séria entre eles, Ren leva Shiro de volta ao seu lugar. Lá ela lhe diz que as ocorrências estranhas e o colapso do professor são acidentes, mas para resolver o plano, há até mesmo um campo ao redor da escola. Os dois decidem então formar uma aliança temporária. Ren está curioso em saber por que Shiro herdou a crista mágica de seu pai, e fica ofendido ao saber que Jijitsugu acreditava em manter o segredo mágico. Ela explica que a magia deve ser transmitida por magos, que é um dever, chamando assim o pai de Shiro de não falante, uma vez que ele colocou a paternidade acima do dever. A caminho de casa, Shiro se vira e pede a Archer que não a siga. Archer, materializando-se do nada, elogia sua capacidade de sentir hostilidade, raciocinando que ele é comandado por Ren. Shiro aprende que, ao contrário de Saber, ele não tem nenhum desejo de alcançar o Graal. Ele chega em casa para encontrar Fujini e Sakura estão dando alegremente a boa notícia de que Mitsuzuri foi encontrado. Na escola, Shinji o escarnece desconfiadamente sobre Mitsuzuri, deixando-o enfurecido. No entanto, eles param no momento em que estão prestes a lutar. Durante o intervalo, Shiro e Ren agora, em tréguas, contornam a escola incapacitando o campo juntos. O Ren sai cedo naquele dia dizendo a Shiro para ficar seguro. Ao sair, Shiro é encontrado com Shinji, que se revela como um dos mestres e o campo seu plano. Ele oferece para dar as mãos, mas Shiro se recusa a fazê-lo. Shinji informa que Sakura não tem ideia, tende a falar com ela sobre isso. Naquela noite, enquanto Shiro dorme, cordas invisíveis balançam em sua casa, enrolando-se em torno dele. Em questão de segundos, Shiro se vê convocado a um templo em frente ao casta. Encontrando fora, o Saber logo segue apenas para ser bloqueado enquanto Yasas guarda o templo. Dentro, Shiro é um móvel. Casta se muda para roubar seus feitiços de comando e o drena da vida. Num instante, Archer aparece cortando as cordas e ficando de pé diante de Casta, defendendo Shiro. Saber encontra Yasas como um adversário letal e é incapaz de passar por ele. Enquanto isso, Archer está de pé diante de Casta. Shiro revela que Yasashin não tem mestre. Ele é apenas um peão dela que ela conseguiu convocar a si mesma. Archer acusa ela de matá-la. Entretanto, ela se materializa acima deles e através da imensa mana que recolheu de matar pessoas, lança poderosos golpes contra ele. Ela avisa Shiro, mas Archer se atira no tempo carregando pelas costas de sua camisa, enfurecendo o pobre Shiro enforcado que chora protestando como um bebê indefeso. Não falta muito para que Archer tome a iniciativa e a arrebente com seu nobre fantasma. Para a surpresa de Shiro, Archer a deixa ir. Antes de partir, ela comenta sobre a semelhança entre os dois. Archer explica que vai esperar que Casta reze sobre o povo e ganhe mana suficiente para esmagar Berserker. Fria, ele justifica que sem sacrifícios, não se pode salvar ninguém, fazendo Shiro ficar tão furioso que ele salta para esmurrá-lo. Com a trégua violada, Archer balança sua lâmina, cortando as costas inteiras de Shiro. Ensopado em sangue, ele tenta desesperadamente rastejar de volta, mas é cortado mais uma vez, fazendo com que ele caia do lado de fora onde Saber o apanha. O Yasashin, vendo a situação, se comunica em série que Casta fugiu e permite que eles saiam. No entanto, Archer chega a acabar com Shiro. Em uma velocidade rápida, Yasas encontra seu ataque, sentindo-se ofendido por sua intrusão.
Enquanto os dois entram em confronto, Saber se retira, levando um Shiro ferido para casa. Shiro acorda de um sonho esquisito mais uma vez. Ao ver Archer voar mais cedo, ele se agarrou a ele e imita a forma de combate de Archer, encontrando-se lutando melhor através de suas técnicas. Na escola, os alunos se amontoavam observando Ren impacientemente esperando do lado de fora de sua sala de aula. Enquanto Shiro aparece, ela aponta para ele, confundindo o público e o arrastando. No telhado, Ren pede desculpas pelos ataques de Archer, parecendo preocupado com ele. Ela segura ele que está acostumada a comandar feitiços para impedi-lo até o fim das tréguas. Enquanto eles conversam, ela se enjeita a fazer travessuras. De repente, assim que o Shiro irrompe sobre a escola, Shiro e Ren se apressam a descer as escadas para encontrar os alunos de Calafs. À medida que entram em cena, os familiares esqueléticos aparecem mais uma vez diante deles. Naquele momento, Shiro decide usar seu feitiço de comando e convocar Saber. Ela aparece com toda a graça, cortando. Enquanto ela lhes dá cobertura, eles se apressam a investigar, apenas para encontrar Shinji Kiveri em seu escritor servo, morto, com a cabeça retorcida. Minvan, Saber encontra Caster na forma de escritor, escarnecendo de sua bochecha antes de desaparecer. Com o Shiro morto, Ren interroga Shinji, que se recusa a ceder e foge. Enquanto Shiro cuida dos corpos coxos dos alunos, Ren complementa como ele está nivelado com tantos corpos, aos quais Shiro responde calmamente, eu estou acostumado a cadáveres. Archer finalmente chega após o fim das festas e fica perplexo ao saber que um criado caiu. À noite, Jiren recebe a visita de um maníaco Shinji que implora para se retirar. No entanto, ele lhe oferece um servo disponível, dando-lhe uma oportunidade de continuar. Pela manhã, quando Shiro chega à escola, Ren o agarra tentando convencê-lo de que Sei poderia ser o mestre de Caster, já que ele é do templo. Dando aos estudantes um episódio contínuo de seu drama para assistir, Ren finalmente o afasta e promete descobrir sobre Sei. A promessa de Piques é feita de Spilo para Sei para encontrar feitiços de comando. A caminho de casa, Shiro muda seu rumo em direção à casa Sukli Rise para verificar se ela está bem após o incidente, mas encontra Ren espreitando. Ao vê-lo, ela o puxa para o lado de forma grosseira, fazendo-o ficar vermelho. A mulher é muito descarada para puxar um cara assim e destruir sua dignidade. Ela lhe mostra o estranho homem loiro que está do lado de fora da Sukli Rise House. Uma vez que ele tenha saído, Shiro lhe diz que Sei está livre. Estranhamente, ela lhe pergunta como ele se sentiria se alguém fosse dado para ser adotado sem dizer nada. De volta a casa, tagarelando, contando a Saber sobre a infância de Shiro e sonhando em ser um herói da justiça. Quando Saber pergunta por que, ele deseja que Shiro termine a conversa. Sentado sozinho, ele se pergunta por que não consegue falar a verdadeira razão por trás de seu desejo de fazê-lo passar completamente por um bom sonho de se tornar um herói. Ren deita-se na cama, finalmente consciente do passado de Arches. Enquanto a escola, Ren e Shiro aprendem através de Sei sobre Guzuki Sensei. Ele tem vivido no templo com ele e recentemente recebeu sua noiva também. De repente, tudo se torna claro. Ele é lançado como mestre e a noiva é lançada como eu. Tendo encontrado seu alvo, Saber, Ren e Shiro esperam escondidos por Guzuki para voltar para casa. Surpreendentemente, Arches não estão presentes sob as ordens de Ren. Logo, eles veem a silhueta de Guzuki repair e Ren dispara contra ele. Seu ataque é imediatamente bloqueado pelo elenco e se materializa diante deles. Agora ciente de sua presença, Shiro sai informando Guzuki sobre o que seu servo vem cometendo nas costas. Entretanto, ele permanece inabalável e permite que Castler faça o que ela quiser. Ouvindo isto, Ren gira fora de seu disfarce atacando Castler e acendendo o choque. Mostrando-se, Saber se aproxima de Guzuki, sem saber que ele é um mago letal para atacar. Guzuki dá um golpe sério, mandando Saber cair e colapsar e vai para a reentrada, deixando-a inconsciente. Ao vê-la batida, Shiro é acionado e extremamente furioso. Seu corpo se move com mana e apesar de estar em novato, ele formula lâminas como as de Arches, contrariando o ataque de Guzuki. Vendo isso, Guzuki e Castler se retiram enquanto Saber corre para Shiro. Em algum lugar em um edifício horrível, Shinji conversa com o loiro, seu novo criado, que estupidamente divaga sobre conspirar para matar outros senhores. No entanto, seu criado tem outros planos. No dia seguinte, Shiro acorda com um braço pesado e ao longo do dia encontra o tremendo e comprometido. Depois da escola, ele evita se encontrar com Ren e vai direto para casa apenas para que ela apareça à sua porta. Assim como ele esperava evitar o diabo chega. Eles passam o dia discutindo o plano de enfrentar Castler e Ren provocando Shiro. Logo, Fujimi também chega em tentativas de desprezar Ren por estar lá tão tarde, mas se vê se submetendo e permitindo que ela fique. Ren também percebe Shiro lutando com seu braço e o ajuda com os pratos. É claro que ela cresceu cuidando dele. Mais tarde, Shiro encontra Shiro lá fora no pátio. Ela elogia o campo ao redor da casa, dizendo que está quente, ao contrário do dela. Esta conversa é uma expressão de Ren de que é divertido praticar magia.
Entretanto, Shiro não consegue se relacionar e diz que não acha divertido, por uma vez que seja, ajudar os outros. Irritado, Ren salta, repreendendo-o porque ele não acha divertido, e o banha com uma série de perguntas que interrogam seus sentimentos em relação à magia. Suas respostas fazem perceber o quanto ele é semelhante a Archer. Naquela noite, Ren fica em sua casa. À noite, enquanto Saber e Shiro discutem seu braço, Archer inesperadamente lhes faz uma visita, oferecendo-se para ajudar. Consertando seu braço pesado, ele informa que Shiro finalmente abriu seus circuitos, que recentemente estavam adormecidos e surgirão como um mágico melhor. Antes de partir, ele revela que passou por algo semelhante. No dia seguinte, Shiro fica atônito quando Ren anuncia um encontro. O pobre rapaz vai feliz e angustiado com o pensamento. Vermelhos e envergonhados junto com Saber, os dois andam soltos pela cidade. Enquanto me sento para um piquenique, Shiro percebe que tudo isso é a tentativa de Ren de fazê-lo sentir-se melhor e agradece por ter ficado, fazendo-o acorar até o ouvido. No caminho de volta, Saber sente algo estranho e de repente o ônibus desmoronou em um campo mágico. Eles rastejaram para encontrar Kasta para o horror de Shiro. Ela segura o inconsciente, Fujinin, ameaçando prejudicá-la se Shiro não desistir de seus feitiços de comando. Sendo altruísta, Shiro oferece seu braço que Saber não podia permitir a visão de um amado mestre para desistir de si mesmo em um elenco de impostos. No entanto, Kasta lança suas nobres fantasias e carimba Saber bem no peito, fazendo com que tanto ela quanto Shiro ganhem em dor à medida que seus feitiços de comando são transferidos para a mão dela. Ela cacareja na vitória, alegando que Saber agora é dela desde que Shiro acabou de perder seu status de mestre. Com Saber nas algemas, ela ordena que ela mate Ren e Saber acusações involuntárias. No entanto, Shiro entra entre ser apunhalado no ombro e desmaiar. Agora, naquele momento, Archer chega destruindo os familiares de Kasta e criando um ex-colega. Ao ver Shiro gravemente ferido, Saber cresce em lágrimas e com uma forte vontade consegue desafiar Kasta apenas o suficiente para permitir a fuga de seus amigos. Kasta aparece na igreja na frente de Kira, mostrando-lhe como ela desafiou as regras e agora Saber é dela. Ela exige dele o Graal Alessa e, ao rejeitá-lo, o ataca. À distância, Lance observa como Kira luta contra os familiares de Kasta. Enquanto isso, Shiro acorda um Ren e encontra um familiar colar de pedra vermelha, percebendo que foi o Ren que salvou sua vida pela primeira vez. Ele tropeça na cidade e a encontra no topo do prédio. Entretanto, Ren responde friamente que ele não é mais um mestre ou útil deixando Shiro para trás. Ela voa com Archer. Suas últimas palavras para ele são para ficar longe da guerra ou morrer. Tropeçando em casa, sangrando, Shiro pensa em seu sonho de ser um campeão de justiça. No dia seguinte, após ter tomado um café da manhã sozinho, ele sai com uma espada de madeira. Na igreja, Kasta matou Kira e Reis, tentando encontrar o Graal. Castigando o Saber por resistir aos seus comandos, ela provoca enquanto Guzuki se junta a eles, permanecendo para um objetivo inabalável. Ren e Archer decidem matar Kasta. Chegando à igreja, Ren decide que Archer enfrentará Guzuki e ela, Kasta, dizendo que, uma vez derrotada, eles podem levar Saber de volta e restaurar Shiro como mestre. Suas palavras não se sentam bem com Archer. No entanto, eles se levantam diante de Kasta e Guzuki. Enquanto Ren se envolve com Kasta, Guzuki faz zapping para atacá-la. Ela chama Archer, que surpreendentemente a joga fora, em vez disso, defendendo Guzuki. Perplexa, Ren assiste como Archer de bom grado ao lado de Kasta, raciocinando que ela é um mestre superior e desiste de seu status de servo Ren, fazendo Ren perder seus selos de comando. Assim como Guzuki tenta terminá-la, Azela Shiro se revela, defendendo Ren. Sua mana sobe, permitindo que ele formule novamente o arco de Lades e a proteja antes de amassar. Entretanto, Archer exige deixá-los ir por enquanto. Os dois ex-mestres se sentam de costas voltadas enquanto Ren tece. Ela pergunta a Shiro por que ele voltou por ela e fica extremamente corada quando um simples Shiro confessa seus sentimentos por ela. Descansando o rosto dela contra as costas dele, ela agradece a ele pelo resgate. Alguém finalmente quebrou o coração teimoso dela, eu acho. Agora, sem servos, Ren e Shiro mais uma vez dão as mãos, decidindo encontrar aliados para derrubar Kasta. Eles têm como alvo o servo mais forte que existe, o Berserker de Ilha. Na igreja, Kasta se pergunta sobre a ausência do menor Graal. Ela lembra de Artron, o primeiro mestre que a convocou. Artron era detestável. Ele a degradou, chamando-a de bruxa, e temendo que ela o desobedecesse, usou um feitiço de comando barricando-a de usar seu nobre fantasma sobre ele. Apesar dele, Kasta cortou seu contrato de serviçal e o queimou até a morte. Enquanto morria, ela foi salva por Guzuki e desde então o tem servido. Ren e Shiro chegam à casa das moças do castelo de Ilha, fazendo sua entrada. Ren pediu a Shiro para dar um passo à frente apenas para ser despertada pela magia de segurança de Ilha. Divertido, a pobre garota entra em si mesma para também ser despertada. Colhe-se o que se semeia. Lá dentro, Ilha anota os dois, pedindo a seus servos que os deixem entrar.
Ao sair para recebê-los, os dois são interrompidos pela energia negativa e encontram um idiota Shinji gritando por aí. Ao ver um mestre tão ridículo, o avanço para matar quando eles são interrompidos em verdadeiros meios. Gilgame, o homem loiro, fica no topo do escárnio. Seus estados ele os matará e o Graal menor sairá correndo para fora. Ilha, ela é a melhor para o Graal menor. Em uma rápida, ele termina impiedosamente as duas vidas deles quando Ilha sai. Vencendo a morte de seus dois últimos amados servos, ela solta Berserk em torno dele. Ren e Shiro chegam aos pés do castelo apenas para testemunhar a explosão do contínuo combate. Por dentro, Berserk acha desafiador enfrentar Gilgame e infinito tesouro de armas. Tendo fé em Berserk, Ilha relembra seu passado. Nascida como homúnculo com o único propósito de ser um recipiente para o Graal, ela passou pela dor de perder pessoas e ser abandonada por seu pai, o próprio Jiritsugu. Até que encontrou razão na guerra para viver para lutar contra Shiro. O menino Kiritsugu adotou depois de tê-la abandonado. Com apenas 2 criados a seu serviço em um humilde castelo, ela praticou seu circuito e convocou Berserk. Tendo uma ligação abafada no início, Ilha logo aprendeu a natureza de Berserk quando ele a salvou de uma matilha de lobos e desenvolveu uma ligação com um ser colossal. Determinado a proteger seu mestre, Berserk enfrenta a ira de Gilgame e cai, uma vez preso na cadeia do céu de Gilgame. Com Berserk caído, Gilgame corta os olhos de Ilha enquanto ela procura desesperadamente por seu amado Berserk cegamente. Shiro, que agora conseguiu entrar, é incapaz de suportar um inocente sendo morto e luta desesperadamente para gritar enquanto Ren abafa sua boca, implorando-lhe que fique quieto. Ele se liberta, gritando, mas é abatido por Gilgame em um segundo. Sabendo Ilha até a morte, Gilgame acaba com a mais temida dupla de mestres servos da guerra. Gilgame derruba o coração de Ilha, o menor Graal quando Shiro se levanta dos escombros que o confrontam mais uma vez. Ren emerge também, ameaçando matar Shinji se Gilgame atacar Shiro. Como Shinji ordena que ele mate os dois, Gilgame recusa. Seu eu demoníaco identificou Ren como um recipiente adequado para o Graal. Percebendo isto, Shinji oferece-lhes para darem as mãos e se depara com uma clara recusa de corte ao sair. Fora Shiro e Ren prestam seus respeitos depois de carregar Ilha. Pontuando Shiro, Ren o escalda em lágrimas para não agir de forma tão altruísta para salvar a todos. No entanto, Shiro está determinado. Enquanto eles ponderavam sobre a situação, sua velha lança de telefone aparece. Os dois imediatamente se põem de pé e começam a discutir, pedindo um ao outro para sair enquanto combatem. A sério, eles realmente precisam ver um para brigar. Divertido, Lancer desce, anunciando que não representa nenhuma ameaça e se oferece para se aliar, como ordenado por seu mestre. Ele complementa a Ren dizendo que ela é bonita e que se ele tivesse um mestre feminino, seria ela. Com o consentimento de Ren, ele se volta para Shiro para sua decisão, que concorda firmemente com a exigência de que ele não faça passes para Ren. O menino amante é possessivo. Com o truque na manga de Ren, o trio chega à igreja com o arqueiro recebendo-os na entrada. Lancer dá um passo adiante para enfrentá-lo enquanto Ren e Shiro entram. Shiro e Ren finalmente enfrentam a formidável dupla enquanto Shiro percebe que o objetivo não é derrotar, mas segurar os adversários fortes até os planos em ação. O Shiro formula as lâminas mais uma vez prontas para a batalha. Lá fora, Lancer e Archer estão em uma luta feroz. Determinado a terminar Archer, Lancer empunhando sua lança revela seu nobre fantasma, o Pântano Gay, a lança que nunca falha seu alvo. Defendendo-se com seu melhor escudo, Archer ainda falha em reter como Lancer lança sua passagem, tornando seu braço inútil. Percebendo que os olhos de Lancer estão agora fora dele e ocupados em outro lugar, Archer revela que tudo era seu plano e Lancer se retira reconhecendo sua trama. Por dentro, Shiro está quase acabado por Kuzuki enquanto Ren foge de suas gemas mágicas contra Lancer. Sem escolha em Shiro em um lugar ruim, ela opta pelas artes marciais, um Lancer injusto para distrair Kuzuki gravemente. Assim como está distraído, Archer aparece murmurando a mesma chance para Shiro traçar e formular múltiplas espadas cortando em Kuzuki. No entanto, Lancer se mete no meio do caminho para chegar a um fim. Com seu único objetivo de devolver Lancer à sua terra que ela ansiava por partir, Kuzuki ataca Archer, mas também é morto. A dupla problemática está agora terminada. Shiro corre em direção a Seivor, desconhecendo que um pacote de espadas desce sobre eles, assim como Seivor o afasta. Ren grita para Archer, questionando por que ele continua agora que Kuzuki está fora. Declarando que ela não é mais seu mestre e prendendo-a, ele avança em direção a Seivor e Shiro, revelando que sua verdadeira vontade é matar Shiro. Liberto, Seivor defende Shiro. Entretanto, sem mestre, ela não pode ter um desempenho notável. Enquanto ela cai, Shiro formula lâminas para Archer e é quase morto. Enfurecido com Seivor, Ren impede que ela faça o juramento de empacotar o mestre-servo. Seivor retorna e agora volta a informar facilmente sobre os poderes de Archer. Entretanto, Archer revela seu nobre fantasma.
Erguendo-se, ele canta: eu sou o osso de minha espada, desconhecido para a morte, nem para a vida, trabalhos ilimitados de lâmina, trazendo-os para sua realidade mármore. Até a morte daquela terra onde todas as espadas combatidas em sua vida são armazenadas, seu verdadeiro e nobre fantasma. O mesmo lugar onde Shiro sonhou com dois. Replicando a espada de Seivor, Archer ataca, o Shiro, exercendo tudo o que pode, réplica o mesmo, enfrentando a chuva de lâminas e perturbando o mármore. Sem mais escolha, Archer sequestra Ren como refém e decide encontrar Shiro mais tarde para enfrentar pessoalmente. Archer é o próprio Shiro de uma realidade alternativa. Ele luta por seu sonho final de salvar a todos e não deixa ninguém para ser um campeão de justiça. Uma vez alcançado o milagre, pensar-se-ia que ele descansaria por seu serviço, mas o homem foi amaldiçoado a ser um guardião e explorado. Para sempre enfrentando o trauma de matar e matar, seus próprios ideais se voltaram contra ele. Ren acorda amarrado, questionando Archer se ele sente algo pela humanidade quando Shinji entra com Gilgami para adquirir Ren. Fria, Archer lhes permite tê-la uma vez terminado com Shiro. Enquanto Seivor e Shiro saem para enfrentar Archer, eles se encontram com Lancer, dispostos a dar as mãos mais uma vez. Juntos, os três partiram para o confronto. Os três sobreviventes Archer esperam pelo castelo Mimiliars. Shiro questiona onde Ren está e é informado de que ela foi deixada para Shinji. Ouvindo isto, Lancer se voluntária para cuidar dela enquanto Seivor fica com Shiro. Com a partida de Lancer, Archer continua explicando que não há sentido em se tornar um campeão de justiça. Você é explorado e usado e, no final, deve matar inocentes para salvar milhares enviando muitos ao desespero. Desejando ser livre desta tediosa tarefa de matar e matar, ele joga uma espada em Shiro, pedindo-lhe que se mate e salve o mundo de alguma folga. Ren amarrado à cadeira está sendo molestado por Shinji. Quando ele está prestes a cruzar a linha, Lancer parece esmagá-lo na cara. O Sr. Mipansor talvez só quando eu estiver a salvo, mais o que ele merecia. Prestes a libertá-la, eles são interrompidos por Kieri, parecendo vivos e bem. Ele se revela para ser o mestre de Lancer. Fria, ele revela que matou o pai de Ren, e todo este tempo a enganou e a criou para ser um recipiente adequado para o Graal. Fazendo Ren praguejar com raiva, ele ordena a Lancer que acabe com ela. No entanto, Lancer recusa e sem hesitar, através de uma ordem selada, Kieri ordena que ele se mate, empalado por sua própria lança. Lancer desmorona. Shiro pega a espada e a joga de lado, declarando que ele é diferente de Archer. Já que ele nunca se arrependeria se viesse a se tornar o campeão da justiça, ao contrário de Archer que se arrependeu totalmente. Pedindo a Seivor para não interromper, Shiro formula as lâminas e faz Zapping no confronto com ele mesmo do mundo alternativo, Archer. Com um Lancer morto, Kieri se dirige a Ren para entrar em um protesto de Shinji de que ela é dele. No entanto, um Lancer ferido recua, empalando Kieri terminando sua vida antes de desabar arrumadamente. Shinji, encantado por ter Ren de volta, retorna ao seu assédio, mas é colocado em fuga quando Lancer o empurra com sua lança. Gato assustador. Frem Ren, ele se desfaz de vez, reclamando que gostaria que ela fosse seu mestre antes de queimar-se até a morte quando Ren escapa. Lá fora, Archer e Shiro entram em conflito um com o outro. Embora fraco, Shiro logo começa a absorver as táticas e habilidades de Archer através de golpes, tornando-se mais estável em combate. De repente, ele vê o passado de Archer em uma ilusão. Ao ver o inferno pelo qual ele passou, os milhares de corpos coxos que ele vacila, permitindo que Archer o domine. Cantando mais uma vez, Archer traz Shiro de volta ao mármore de sua realidade, afirmando que seus ideais para ser um campeão são emprestados de sua determinação para o Suguda Kieri e não os seus, o que o torna inútil e seu sonho. Determinado, Shiro continua a lutar, mas é apunhalado fatalmente por Archer e sucumbe. Em sua respiração moribunda, ele aceita a frustração de Archer, mas percebe que há algo que falta. Há 10 anos, quando criança, ele andava de bom grado no fogo para salvar pessoas. Embora ele admirasse o Suguda Kieri, foi seu próprio desejo que se materializou em um ideal através do Suguda Kieri. Avalon, a espada que o Suguda Kieri deixou como uma conexão para convocar saber desperta nele. De pé, curado, ele chama Archer para vir e lutar contra ele. Shiro luta com Archer sem determinação gaguejadora, deixando Archer irritado. Ao lado, Saber os observa em confronto, reconhecendo suas razões válidas enquanto relembra seu próprio passado. Shiro avança com suas lâminas em Archer, que finalmente fica cego por sua determinação de conjunto metálico e é eclipsado pela visão de Kieri Sugu, o homem que ele prometeu assumir seu sonho. Sua hesitação é suficiente como Shiro para apunhalá-lo e vencer o confronto. No entanto, ele o cutucou levemente e Archer aceita a derrota. Por trás, Ren parece preocupado ao ver os dois feridos. No entanto, antes que Archer possa tirar sua licença, ele é empalado por um conjunto de espadas. O Suguda Kieri tinha estado observando o confronto, aparece e lança outro lote de espadas enquanto Archer empurra Shiro para a segurança e leva o destino ou o tiro. Transformando-se em pó, ele monta Shiro para cuidar do Suguda Kieri.
Enquanto Saber o confronta, Gilgami revela que ele era o servidor da classe Archer na guerra anterior, que tinha conseguido viver com a ajuda de Kieri, alegando que o Graal foi corrompido, não é nada além de caos, e ele deseja adquiri-lo para limpar a humanidade e governar sobre aqueles que ousam sair do inferno. Eme sua espada, ele prepara o ataque, mas é interrompido pela lança de fogo que começou e parte. Encontrando-se com Shinji do lado de fora, ele o encontra exagerando sua minúscula ferida. Ele informa que pode produzir o Graal e, de forma rápida e impiedosa, deposita nele o coração de ira. Shinji se dilata e se embala em dor à medida que seu corpo se torna um recipiente sem sentido de um Graal incompleto. Discutindo como proceder, eles decidem deixar Saber lidar com Gilgami enquanto Ren e Shiro desmontam o Graal antes que ele tome sua forma completa. Entretanto, com o infinito arsenal de Gilgami à sua disposição, eles precisariam de um arsenal igual para destruí-lo, o que significa que Saber estaria em desvantagem. Ponderando sobre ele, Ren percebe algo antes de se apressar para descansar, corado. À noite, Shiro bate em uma porta perguntando se ele fez algo errado. Convidando-o a entrar, ela explica que para lutar contra Gilgami, apenas o mármore de Archer é uma luta digna. No entanto, Archer se foi, mas Shiro está aqui. Portanto, ela teria que implantar sua crista mágica em Shiro para fornecer mana suficiente e permitir que ele invocar a Terra das Espadas de Archer para combater Gilgami. Crescendo corada, ela explica que o processo de transplante é bastante íntimo. Então, o final é uma confusão. Que sorte, hein? Os dois, estranhamente, tiram a roupa enquanto Ren descansa as palmas das mãos sobre as costas nuas de Shiro, transplantando seu brasão para dentro dele. Uma vez terminado, Ren fica embaraçado, percebendo que ele deve ter visto algumas lembranças embaraçosas das dela. Saindo do quarto dela, ele encontra Saber, que lhe agradece por todas as lembranças. No templo de Ryudo, o corpo de Gilgami par Shinji, o Graal menor, abrindo buraco para o Graal maior, abrindo buraco para o Graal maior, chamando para ele lhe pede para vomitar seus horrores. Subindo pelas costas e entrando no templo, Ren e Shiro se deparam com a visão horripilante dos grânulos, enquanto todo o Graal derrama um fogo destrutivo causando lama. O mesmo que há 10 anos, quando Shiro foi salvo por dois em Sugugugu, percebendo que é o Graal, os dois decidem dar um preço ao Shinji quando são surpreendentemente interrompidos pelo próprio Gilgami. Ao ver a virada dos acontecimentos, Shiro diz a Ren para dar lugar à horrível montanha de grumos para salvar Shinji, ou ele lida com Gilgami. De acordo com o plano, Saber corre pela frente, esperando enfrentar Gilgami, mas é encontrado com o assassino que guarda a frente. Confuso sobre como ele permanece quando Caster está morto, um assassino revela que ele não é um servo de verdade, mas um servo fictício. Portanto, ele não tem nenhum objetivo. Ele simplesmente desejava enfrentar o notável Saber mais uma vez. Desgostoso, Saber se prepara para enfrentá-lo. Lutando com ele, ela teme seus golpes escondidos. No entanto, desta vez ela consegue passar, enquanto corta o assassino no peito. Aceitando a derrota dele, ele meio eliedoso se afasta, grunhindo a permissão de Saber enquanto ela corre para dentro. Dentro do templo, o buraco do Graal deu a Abdigir como Shiro tenta rastrear todas as armas de Gilgami para combatê-lo, dando-lhe uma luta adequada. Logo em seguida, o caroço cresce agitadamente, criando um enorme braço vindo para agarrar Gilgami. Parece que o Ren foi removido com sucesso. Shinji e o Graal o quer agora. Entretanto, Gilgami traz seu ar de arma mais formidável, destruindo-o enquanto cria uma explosão massiva, causando o colapso de Shiro em farrapos. Deitado em farrapos, Shiro reúne sua determinação e se mantém de pé. Assim como Gilgami atira, Saber chega para defendê-lo. Entretanto, ele pede ao Saber que vá em auxílio do Ren. Enquanto ela se apressa, Shiro canta, invocando o mármore da realidade e trazendo Gilgami para dentro com ele. Lá, ele se envolve em uma batalha final adequada com ele. Saber chega aos pés dos caroços, chamando Ren, mas não consegue atravessar por seu tóxico para ela como criada. Ren coloca um selo de comando proibindo-a de vir até ela quando ela é engolida pelos caroços. Lutando, ela aceita seu destino e usa outro selo de comando que Saber para destruir o Graal, apesar de sacrificá-la e Shinji. Enquanto Saber se esforça ao máximo para reter o comando, a voz de Archer agarra o ouvido de Ren. Um pelotão de espadas a liberta dos grumos, assim como Saber destrói o Graal. Dentro do mármore da realidade, Gilgami se agita mais do que nunca enquanto Shiro combate fatalmente, até mesmo seu mais forte arsenal se esvai em pó e é forçado a trazer o ar para fora. No entanto, Shiro descendo para ele através do céu corta seu braço carregando o ar, derrotando Gilgami. À medida que o mármore da realidade se dissolve, os grãos seguram uma fenda aspirando Gilgami que tenta arrastar Shiro com ele, porém uma espada súbita empalando direto através de sua testa. A prova de que Archer é o cara fatal. Ren encontra Archer que ainda está vivo, desaparecendo de vez. Ele vira Ren para cuidar dele, enquanto Shiro sai para trás. 2 anos se passaram desde a Guerra do Santo Graal e o desaparecimento de Saber e Archer. Shiro, agora melhor no rastreamento, pode criar várias armas ainda sonhando com o dia em que ele se chocou com ele mesmo, Archer.
Fazendo-os tomar o café da manhã, Shiro e Ren partem para suas aulas na Torre do Relógio, na Inglaterra. No salão, eles conhecem um colega de classe supostamente apaixonado por Shiro e um rival de Ren que fica com ciúmes, engajando-se em uma briga com ela. Que homem de sorte ter duas garotas brigando como gatos por ele. Ao se machucar no duelo, Ren reclama enquanto pergunta sobre a carta que Shiro recebeu para se juntar à grande associação. No dia seguinte, Shiro acorda para Ren examinando as lâminas do Archir que ele formulou e pede a ele que venha com ela. Levando-o às ruínas de Glastonbury, o lugar de descanso de saber, ela dá a Shiro uma oportunidade adequada para se despedir dele. No caminho de volta, Shiro relembra o mês após o fim da guerra, onde Ren e ele tinham começado a se ver. Ela decidiu vir à Torre do Relógio para treinar como o sucesso de sua família e se ofereceu para trazer Shiro como aluno dela, permitindo que ele se tornasse um verdadeiro major. No dia seguinte, Shiro recusou o convite, já que era o major da associação do major com a Restrictive, e tudo o que ele queria fazer era ser livre para salvar e não deixar nenhum. Para ser o campeão da justiça e se tornar o próprio Archir, de mãos dadas com Ren, ele decide correr juntos para o futuro.